Primeira Cruzada, 1095 a 1099. Bem-vindo a mais um episódio da nossa série. A verdade sobre as Cruzadas. No final do século XI, a Europa vivia uma profunda transformação. Depois de séculos marcados por invasões bárbaras, fome e guerras locais, o continente começava a se reorganizar sob o sinal da cruz. O feudalismo estruturava a sociedade, a igreja era o centro da vida espiritual e o Papa se tornava uma figura de crescente autoridade. Era uma época em que o sagrado e o cotidiano se misturavam e a fé cristã moldava as relações humanas, políticas e culturais. A Igreja Católica, após tempos de crise e corrupção interna, passava por um movimento de renovação espiritual. As reformas iniciadas em Cluny e apoiadas pelos papas buscavam libertar o clero das influências dos senhores feudais, reforçar o celibato sacerdotal e restaurar a autoridade de Roma. Essa renovação gerava entusiasmo religioso e a fé florescia em mosteiros, catedrais e peregrinações que se espalhavam por toda a Europa. Entretanto, o cenário político era fragmentado. A Europa Ocidental estava dividida em reinos e feudos independentes, muitas vezes em conflito entre si. Reis e nobres competiam por territórios, enquanto o Papa e o imperador do Sacro Império Romano-Germânico disputavam o poder espiritual e temporal. Essa tensão culminou na chamada Querela das Investiduras, uma crise que colocava em jogo quem deveria nomear bispos, o imperador ou o Papa. Em meio a essa instabilidade, havia um inimigo comum que começava a ganhar força no Oriente: o Islã. Desde o século VII, os muçulmanos haviam conquistado vastos territórios, incluindo a Terra Santa, a região onde Jesus viveu, morreu e ressuscitou. A cidade de Jerusalém, sagrada para os cristãos, estava sob domínio islâmico desde 637. Apesar disso, peregrinos cristãos continuavam visitando o Santo Sepulcro, ainda que enfrentassem riscos e perseguições. Mas no século XI, a situação se agravou. Os turcos seljúcidas, um novo e poderoso povo muçulmano, conquistaram grande parte do Oriente Médio e começaram a ameaçar o Império Bizantino, que era cristão e com sede em Constantinopla. Em 1071, o imperador bizantino sofreu uma derrota humilhante na Batalha de Manzikert, perdendo a Anatólia, uma das regiões mais importantes do império. Diante dessa ameaça, o imperador bizantino Aleixo I Comneno enviou um apelo desesperado ao Ocidente, pedindo ajuda militar para conter o avanço muçulmano. Ao mesmo tempo, muitos cavaleiros europeus viam na guerra uma oportunidade. O sistema feudal limitava o poder dos nobres menores, e as guerras internas deixavam pouco espaço para glória e conquista. A promessa de lutar por Cristo e ao mesmo tempo alcançar riquezas e terras no Oriente era irresistível. Assim, no final do século XI, havia um terreno fértil para um grande movimento religioso e militar. O povo ansiava por propósitos espirituais maiores. Os nobres buscavam honra e aventura, e a igreja desejava unir a cristandade sob um mesmo ideal: libertar Jerusalém e proteger os peregrinos. Esse contexto de fé ardente, conflitos políticos e desejo de unidade foi o cenário perfeito para o chamado do Papa Urbano II, que em breve convocaria a cristandade a pegar a cruz e marchar rumo à Terra Santa. A Primeira Cruzada não nasceu do acaso. Ela foi fruto desse tempo de transformações, de devoção profunda e de busca por sentido em meio às lutas da Idade Média. O mundo medieval se preparava para um dos capítulos mais marcantes da história cristã. O grito que ecoaria por séculos: Deus vult, Deus o quer. No final de novembro do ano 1095, a pequena cidade de Clermont, na França, se tornou o palco de um dos momentos mais decisivos da história cristã. Convocado pelo Papa Urbano II, o Concílio de Clermont reuniu bispos, abades e nobres de várias regiões da Europa. O objetivo inicial era tratar de questões internas da Igreja e reafirmar as reformas que buscavam purificar o clero e fortalecer a fé. Mas naquele encontro,
O Papa apresentaria algo que mudaria o rumo do mundo ocidental, o chamado a Primeira Cruzada. O contexto era tenso. O Império Bizantino estava ameaçado pelos turcos seljúcidas, que haviam tomado boa parte da Ásia Menor e se aproximavam perigosamente de Constantinopla. O imperador bizantino, Aleixo I Comneno, temendo o colapso de seu império, enviou um pedido de socorro ao Ocidente, apelando à solidariedade dos cristãos latinos. Urbano II viu nessa situação uma oportunidade providencial: unir o cristianismo dividido e transformar o conflito em uma causa sagrada. Dominus Dixit Filius meus est tu. No dia 27 de novembro, diante de uma multidão reunida em campo aberto, clérigos, cavaleiros, camponeses e peregrinos, o Papa ergueu a voz. Seu discurso inflamou os corações. Ele falou sobre o sofrimento dos cristãos do Oriente, sobre as profanações cometidas pelos infiéis e sobre a necessidade de libertar Jerusalém, o lugar onde Cristo viveu e derramou seu sangue pela humanidade. Com palavras cheias de poder espiritual, Urbano II convocou todos os fiéis a se levantarem como soldados de Cristo. Ele dizia que aquele que tomasse a cruz não estaria apenas lutando por terras ou glória, mas fazendo penitência por seus pecados. A guerra que tantas vezes havia sido motivo de destruição entre cristãos seria agora transformada em um ato de fé. Segundo as crônicas da época, o povo, profundamente tocado, respondeu em uníssono com um grito que ecoou pela Europa: Deus vult, Deus o quer! Esse brado tornou-se o símbolo das cruzadas. Cavaleiros, monges e até simples camponeses começaram a costurar uma cruz de tecido vermelho em suas vestes, sinal de que haviam aceitado o chamado divino. Assim, nascia o termo cruzado, aquele que carrega a cruz. Urbano II prometeu indulgências plenárias àqueles que partissem nessa expedição santa: o perdão completo dos pecados e a garantia da salvação eterna, caso morressem lutando por Cristo. Era uma promessa espiritual poderosa que mobilizou milhares de pessoas. O Papa também deixou claro que os cruzados deveriam partir não por ambição, mas por devoção e arrependimento, para resgatar a Terra Santa e proteger os peregrinos que sofriam nas rotas orientais. A mensagem se espalhou rapidamente por toda a Europa. Pregadores percorreram cidades e vilas, proclamando o chamado do Papa. Igrejas se enchiam, mosteiros enviavam monges e famílias inteiras se despediam de seus entes queridos que partiam para o Oriente. O ideal da cruzada reacendeu a fé de uma geração e uniu povos antes divididos. Pela primeira vez em séculos, cristãos de diversas regiões, franceses, italianos, alemães e até ingleses, se reuniriam sob o mesmo estandarte, o da cruz de Cristo. O Concílio de Clermont foi, portanto, mais do que uma simples assembleia eclesiástica. Foi um marco espiritual e histórico. Ali, a Igreja mostrou sua força e sua capacidade de mover corações em nome de um ideal comum. A partir daquele dia, o mundo cristão entrou em uma nova era, onde fé, coragem e sacrifício se entrelaçariam em uma jornada que mudaria para sempre o destino do Oriente e do Ocidente. Nascia a Primeira Cruzada, não apenas uma guerra, mas um movimento de alma, uma peregrinação armada guiada pela esperança de reconquistar o solo onde o Salvador havia pisado. E tudo começou com a voz de um Papa proclamando ao povo: Levantai-vos, guerreiros de Cristo, Deus o quer. Dominus Dixit Filius meus.
Após o chamado do Papa Urbano II no Concílio de Clermont, a Europa inteira entrou em movimento. A notícia da cruzada se espalhou como fogo pelas aldeias, mosteiros e castelos. Homens e mulheres viam naquela missão uma chance de viver a fé de forma heróica, ou de buscar perdão e redenção por uma vida de pecados e guerras. Logo, multidões começaram a se preparar para a longa e perigosa jornada até Jerusalém. Nobres e cavaleiros venderam terras e castelos para custear a viagem. Camponeses deixaram suas colheitas e famílias. Monges e sacerdotes abençoavam os que partiam. E o símbolo da cruz vermelha, costurado sobre as vestes, se tornava o sinal visível de uma promessa: lutar por Cristo e libertar o Santo Sepulcro. Mas antes dos exércitos organizados dos grandes senhores partirem, ocorreu um movimento espontâneo, conhecido como a Cruzada Popular, liderada por figuras como Pedro, o eremita, um pregador de aparência simples, mas de voz ardente. Essa primeira leva foi formada por camponeses, mulheres e até crianças. Movidos pela fé, partiram sem recursos nem preparo militar. Infelizmente, a maioria não sobreviveu à travessia pela Europa Oriental. Foram vítimas da fome, das doenças e de ataques, inclusive de populações cristãs hostis. Apesar disso, o entusiasmo desses primeiros grupos mostrava a força espiritual que movia o povo cristão. Enquanto isso, os verdadeiros exércitos cruzados começavam a se organizar sob o comando de nobres poderosos: Godofredo de Bulhão, Bohemundo de Tarento, Hugo de Vermandoise, Raimundo de Tolosa e Tancredo da Galileia. Cada um liderava contingentes vindos de diferentes regiões da Europa, mas todos unidos por um mesmo ideal e pela autoridade do Papa. O caminho era longo e repleto de perigos. As rotas cruzavam montanhas, desertos e territórios hostis. Os cruzados atravessaram o Império Bizantino, onde o imperador Aleixo I os recebeu com desconfiança. Embora desejasse ajuda militar, temia a presença de tantos guerreiros estrangeiros em suas terras. Por isso, exigiu que jurassem fidelidade ao Império e prometessem devolver os territórios conquistados. Depois de meses de marcha, fome e batalhas menores, os cruzados chegaram à Ásia Menor, enfrentando o poder dos turcos seljúcidas. A primeira grande vitória veio com a tomada de Niceia em 1097. Em seguida, marcharam sobre Dorileia, onde, mesmo em desvantagem numérica, triunfaram graças à coragem e disciplina adquiridas durante a jornada. A cada vitória, crescia a esperança, mas também a fadiga. A travessia pela Síria foi marcada por sede, calor e escassez de alimento. Muitos morreram pelo caminho. Os relatos dos cronistas falam de uma fé que se tornava prova de resistência. Os cruzados jejuavam, oravam e marchavam, acreditando que Deus os guiava em cada passo. Em 1098, após um longo e doloroso cerco, conquistaram Antioquia, uma das cidades cristãs mais antigas, símbolo da fé apostólica. Mas a vitória foi amarga. Logo depois, um exército muçulmano os cercou e os cruzados quase foram derrotados. O que os sustentou naquele momento foi a descoberta, ou a crença, de que haviam encontrado a lança sagrada, a arma que teria perfurado o lado de Cristo na cruz. Esse sinal renovou o ânimo das tropas, que retomaram a batalha e venceram, atribuindo a vitória à intervenção divina. Depois de quase 4 anos de marcha, sofrimentos e provações, os sobreviventes finalmente se aproximaram de seu destino, Jerusalém. Era o ano de 1099. O ideal que havia nascido no coração do Papa Urbano II e que incendiara a Europa inteira estava prestes a se cumprir. A jornada dos cruzados foi mais do que uma expedição militar. Foi uma peregrinação de fé, marcada por milagres, sacrifícios e contradições humanas. Homens imperfeitos, mas movidos por uma esperança maior que eles mesmos, caminhavam com o coração voltado ao Oriente, acreditando que a libertação da Terra Santa era uma missão dada pelo próprio Deus. E assim, depois de atravessar continentes, enfrentar fome, guerras e traições, os cruzados finalmente viram ao longe as muralhas douradas de Jerusalém. O destino que por séculos fora o sonho de todo peregrino cristão estava diante deles. A conquista da Cidade Santa estava prestes a acontecer, e com ela,
o auge da primeira cruzada. Dominus dixit ad me, Filius meus. Depois de quase 4 anos de marcha, fome e batalhas, os cruzados finalmente chegaram diante das muralhas sagradas de Jerusalém. Era o mês de junho do ano 1099. À frente deles, erguia-se a cidade mais desejada e mais temida da cristandade, o lugar onde Cristo fora crucificado, sepultado e ressuscitado. Muitos caíram de joelhos, chorando e rezando. Aquela visão coroava anos de sacrifício. Mas Jerusalém, dominada pelos muçulmanos fatímidas do Egito, não seria entregue facilmente. O cerco começou no dia 7 de junho. Cerca de 20.000 cruzados, exaustos e com poucos recursos, cercaram uma cidade fortificada e bem defendida. Faltavam alimentos, água e madeira para construir máquinas de guerra. O calor do verão era impiedoso e a seca assolava os acampamentos. Muitos morreram de sede ou doença. Diante da penúria, os cruzados recorreram à fé. Organizavam procissões descalços, entoavam salmos e pediam a intercessão de Deus. Conta-se que sacerdotes caminhavam entre as tendas carregando relíquias e crucifixos, abençoando os guerreiros e animando-os a perseverar. Para eles, o cerco não era apenas uma batalha militar, era um combate espiritual entre o bem e o mal. Com o tempo, conseguiram reunir madeira para erguer torres de assalto e arietes. Os engenheiros improvisaram estruturas e o espírito de unidade cresceu entre os exércitos cristãos. No dia 13 de julho, ao som de trombetas e cânticos, as torres começaram a se mover em direção às muralhas. Durante 2 dias, os combates foram intensos. Flechas, pedras e fogo choviam de ambos os lados. O barulho das catapultas se misturava às orações dos monges que acompanhavam as tropas. Finalmente, na manhã de 15 de julho de 1099, os cruzados romperam as defesas. Segundo as crônicas, Godofredo de Bulhão foi um dos primeiros a escalar as muralhas. Pouco a pouco, os portões cederam e a cidade santa caiu em mãos cristãs. O grito que ecoou foi de júbilo e lágrimas. Deus vult, Deus o quer. Contudo, a entrada em Jerusalém foi marcada por cenas de violência. Muitos inimigos foram mortos e o sangue correu pelas ruas. As crônicas, ainda que glorifiquem a vitória, também relatam o peso da destruição. Era o contraste entre a fraqueza humana e o ideal divino que os movia. Após a tomada, os cruzados depuseram as armas e caminharam descalços até o Santo Sepulcro. Lá choraram, rezaram e agradeceram a Deus. Aquele era o momento que justificava todos os sofrimentos da longa jornada. A Terra Santa havia sido libertada e a profecia de Urbano II se cumprira. Poucos dias depois, os líderes se reuniram para escolher quem governaria a cidade. Godofredo de Bulhão, homem de fé e humildade, foi eleito. Ele recusou o título de rei, dizendo: "Não usarei uma coroa de ouro, onde meu Salvador usou uma de espinhos." Assim recebeu o título de defensor do Santo Sepulcro, símbolo de sua devoção. A conquista de Jerusalém foi celebrada em toda a Europa como um milagre. Mosteiros e igrejas tocaram sinos e o Papa, ao saber da notícia, deu graças a Deus. Nascia ali o Reino Latino de Jerusalém, o primeiro dos Estados Cruzados, sustentado pela esperança de manter viva a presença cristã na Terra Santa. Mas apesar do triunfo, a vitória trazia novos desafios. Governar uma cidade multicultural, cercada por inimigos e distante do Ocidente. A luta pela defesa da fé estava apenas começando. O cerco e a conquista de Jerusalém marcaram o auge espiritual da Primeira Cruzada. Homens de todas as partes da cristandade haviam se unido por uma causa sagrada e, apesar das dores e contradições humanas, acreditavam sinceramente que haviam cumprido a vontade de Deus. A Terra Santa estava, enfim, nas mãos dos filhos da cruz. E nas pedras de Jerusalém ecoava o clamor que havia iniciado em Clermont. Deus vult, Deus o quer. Deus
fremuerunt genetes. A vitória em Jerusalém, no ano de 1099, foi vista em toda a cristandade como um milagre. Depois de séculos de domínio muçulmano, a Terra Santa estava novamente sob o estandarte da cruz. O Papa Urbano II, que havia iniciado a cruzada com sua pregação em Clermont, faleceu antes de saber do triunfo, mas sua missão havia se cumprido. A Europa inteira celebrou e os sinos das igrejas tocaram em ação de graças. Mas a conquista de Jerusalém não foi apenas o fim de uma jornada. Foi o início de uma nova era para o mundo cristão e para o próprio Oriente. A primeira cruzada deixou marcas profundas, espirituais, políticas e culturais, que moldariam séculos de história. A primeira consequência foi a criação dos reinos latinos do Oriente, também chamados de Estados Cruzados. Além do reino de Jerusalém, surgiram o Condado de Edessa, o Principado de Antioquia e o Condado de Trípoli. Essas novas entidades políticas funcionavam como fortalezas cristãs no coração do Oriente Médio, defendidas por cavaleiros e ordens religiosas como os Templários, os Hospitalários e, mais tarde, os Teutônicos. Essas ordens misturavam o espírito monástico com o ideal militar. Oravam e combatiam, vivendo sob votos de pobreza, castidade e obediência, mas dedicando suas vidas à defesa da fé e dos peregrinos. A segunda grande consequência foi o fortalecimento da autoridade do Papa e da Igreja. A cruzada havia mostrado o poder espiritual de Roma em mobilizar toda a cristandade. Reis, condes e camponeses haviam se unido sob um mesmo ideal religioso, e isso reforçou o papel do Papa como líder da fé e da unidade. A cruz, símbolo do sacrifício de Cristo, tornou-se também símbolo da missão do povo cristão no mundo. Do ponto de vista político e econômico, a cruzada abriu novas rotas comerciais e culturais entre o Oriente e o Ocidente. Cidades como Veneza, Gênova e Pisa enriqueceram com o comércio de especiarias, tecidos e produtos orientais. Ao mesmo tempo, o contato com o mundo muçulmano trouxe novos conhecimentos em medicina, astronomia, matemática e filosofia, que mais tarde alimentariam o florescimento intelectual da Europa. Mas nem tudo foi glória. As cruzadas também deixaram feridas profundas. O relacionamento entre cristãos e muçulmanos se tornou mais tenso, e a violência das guerras santas gerou ressentimentos que ecoariam por séculos. Além disso, os reinos cruzados, embora fundados com fervor religioso, logo se envolveram em disputas internas, rivalidades e corrupção, o que enfraqueceu suas defesas diante das futuras ofensivas islâmicas. Mesmo assim, a primeira cruzada permaneceu como um símbolo de fé, coragem e idealismo. Para os homens da Idade Média, ela representou o esforço máximo de viver o Evangelho de forma heróica, ainda que com todos os limites humanos. Era a tentativa de unir o amor a Deus com a bravura dos cavaleiros, a devoção com o sacrifício. Do ponto de vista espiritual, a cruzada reacendeu o sentimento de peregrinação e penitência. Milhares partiram, não por ambição, mas para se aproximar de Deus, acreditando que a cruz bordada no peito era um sinal de perdão e redenção. E apesar das imperfeições, esse desejo sincero de santidade marcou profundamente a alma cristã da época. A conquista de Jerusalém foi o auge do sonho cruzado. Nos anos seguintes, outras cruzadas seriam convocadas, tentando manter viva a presença cristã no Oriente. Algumas fracassariam, outras trariam novas tragédias, mas o ideal de lutar por Cristo permaneceria aceso no coração do povo de Deus. A primeira cruzada foi, assim, o encontro entre a fé e a espada, entre a fragilidade humana e o ardor do Espírito. Um acontecimento que, embora nascido da história, pertence também ao mistério da providência divina, que conduz os povos, mesmo através das sombras. E quando, séculos depois, os peregrinos cristãos voltaram a Jerusalém, muitos ainda lembravam daqueles homens que haviam atravessado mares e desertos, movidos por um único grito que se tornara eterno: Deus vult, Deus o quer.